Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui no distrito de Cascalho para falar para vocês um pouco mais sobre a minha bicicleta gravel, né? Um tempo atrás, um inscrito do canal deixou um comentário, né? Deixou uma pergunta que dizia o seguinte: o que eu mudaria, né? Depois de 2 anos com essa bicicleta, o que eu mudaria nela, né? O que eu gostei e o que eu não gostei nela. Bom, eu já deixei um comentário, né, para esse inscrito. Mas eu gostaria de trazer esse conteúdo em vídeo também para vocês, para quem não viu, para quem tem interesse também. E é o seguinte, essa bicicleta, né, para quem não assistiu o vídeo que eu introduzi ela, né, que eu gravei logo que eu tinha pego ela. Ela é uma bicicleta de cicloturismo, né, uma gravel, e ela foi feita... Ela foi encomendada ao quadro, né, na Ferro Velo, que é um frame builder aqui de Valinhos, no estado de São Paulo. E ela foi feita sob medida, né? Então é assim que... Esse é o conceito de você mandar fazer uma bicicleta num fabricante, né, um frame builder. Ele vai fazer ela conforme as suas especificações. Então eu pensei um pouco na resposta e eu vou comentar algumas coisas. O que eu mudaria nessa bicicleta, né? Então na época... ela foi para mim, né, ela foi um custo alto, né, um valor alto que eu gastei nesse quadro, e eu já tinha basicamente a grande parte das outras peças. Talvez não o setup que está aqui hoje, então algumas coisas eu mudei, mas eu tinha a grande parte das peças, só precisou do quadro, canote e eu acho que o pé de vela também. São as únicas coisas que eu comprei novas assim. Não novas, né, o canote foi usado. E é o seguinte, uma coisa que eu mudaria é que talvez, como eu falei, né, na época ela foi um custo alto para mim, mas de certa forma eu fui um pouco mão de vaca e acabei fazendo algumas economias nela, né? Então hoje em dia eu talvez não fizesse as mesmas economias que eu fiz na época. O exemplo que eu quero falar para vocês é o seguinte: os seat stays dela são de aço. Eu não vejo problema nenhum em ser de aço carbono. O único problema no caso aqui é que a tubulação de aço que o Rafael podia trabalhar, ela é reta. E ela vindo reto, ela acaba tendo um pouco clearance lateral no pneu. Então mesmo com o pneu 2.0, ela limita bastante a largura de pneu que eu consigo colocar nessa bicicleta aqui. Quer dizer, o pneu 2.0 já passa muito perto. Lá embaixo, né, no chainstay, é de cromo. Ele já vem com a curva certinha, né, da Columbus. Então ele passa bem mais longe do que em cima. Então se eu tivesse comprado mandado fazer com a tubulação Columbus, né, que viria com a curva ali na região do pneu, teria um clearance maior. Então isso agregaria um pouquinho mais de valor na bicicleta. Não muita coisa, mas na época já foi salgado para mim. Então acabei fazendo essa economia. Hoje eu talvez não tivesse feito essa economia, simplesmente pelo fato de que, como o dólar subiu muito, essa tubulação importada, mandar fazer um quadro inteiro assim hoje, com pelo menos um quadro igual esse, com a curvinha, né, com a tubulação traseira inteira de cromo, né, da Columbus e tal, tubulação principal também, seria inviável para a minha realidade. Então talvez eu devia ter aproveitado a época em que era mais acessível. Não muito, mas era mais acessível em relação a hoje. Outra coisa, talvez eu deveria ter montado essa bike com garfo de aço. Isso é uma coisa que eu posso mudar ainda, né? É possível eu comprar um garfo, mandar fazer um garfo e pôr aí um garfo. A questão é o seguinte: por que eu trocaria o garfo de carbono, que é super leve, por um garfo de aço, né? Seja de cromo, seja de aço carbono comum? Pelo seguinte, né? Vocês podem reparar que essa bike ela é grande. Então ela é uma bike tamanho, vamos colocar uns 58, né? Ela é 57,5 de top tube, 61 de seat tube. Então assim, é uma bike grande. Isso já é um indicativo que eu sou um ciclista grande. Não vou dizer obrigatoriamente, mas já indica que eu sou um ciclista mais ou menos pesado, pelo tamanho em si. Eu podia ser mais leve? Podia. Pretendo ser mais leve? Pretendo também. Mas não conseguiria ser um ciclista muito leve. Não consigo ser um ciclista de 60 quilos
pelo tamanho, né? Dá pra imaginar mais ou menos. A questão é a seguinte, o garfo de carbono aguenta meu peso? Aguenta perfeitamente. Estou há 3 anos usando ele. Ele estava numa outra bike antes até. Ele nunca me deu problema, nunca fez barulho estranho, nunca fez crack, nunca me deu susto. Só que é o seguinte, ele aguenta. Mas essa bike, ela é uma bike de cicloturismo. Então parte do conceito dela ser uma bike de cicloturismo é poder levar carga, levar bagagem, né? Uma barraca, levar as tranqueiradas, tudo que eu precisar. Então ela tem que levar o meu peso mais a minha bagagem. E por mais que eu fale assim, é só colocar um bagageiro, né? O peso vai ficar basicamente na roda de trás. Só que a cada frenagem, né? A cada buraco, qualquer coisa que desloque massa, né? Por exemplo, a frenagem, todo o peso vai ser apoiado, né, no freio da roda da frente. Então a bike desloca a massa para cá. Que num buraco eventual, alguma coisa assim, sempre vai deslocar a massa entre os eixos, né? E isso faz com que, mesmo que o peso esteja colocado principalmente na traseira, ele tem seus efeitos na roda dianteira. Então talvez fosse mais interessante eu colocar um garfo mais bruto um pouquinho, né? Um garfo de cromo, um garfo de aço, só para tirar o peso da consciência, né? Não que esse garfo tenha me dado problema, mas sabe-se lá, né? Minha bike anterior, né, de cicloturismo, ela era com o garfo de aço, né, de cromole, o triângulo principal de cromole e a traseira de aço carbono. Vou deixar uma fotinha para vocês aqui. Ela tinha também uma flexibilidade, né, no garfo, que é importante porque isso absorve bastante os impactos, né, as vibrações do terreno. Só que a vibração, a flexibilidade daquele garfo não era nem metade dessa. Não vejo isso como problema, né? A bike se torna muito confortável e tal. Só que às vezes dá um pouquinho de medo, né? Porque o garfo dá umas mexidas meio forte, sim, quando a gente freia, quando passa no buraco e tal, você vê a roda dando umas mexidas assim, deixa um pouco a pulga atrás da orelha, né? Bom, só fiquei reclamando da bicicleta até agora, então eu vou começar agora a falar sobre o que eu gosto nessa bicicleta, né? Eu gosto bastante do visual dela, essa aparência meio de Caloi 10 tunada, né? Tipo, muita gente pergunta se ela é uma Caloi 10 modificada. Ela tem esse visual de uma bike antiga, né? Uma bike vintage, uma bike. Ela tem um visual mais retrô. E não deixa de ter as comodidades no mundo moderno, né? Então é um grupo de 3.8, que não é uma coisa tão moderna assim, mas já é melhor que 2.5. Então é o cubo cassete, é o freio a disco, né, nas duas rodas. As peças, né, que não são tão pesadas como peças da época, né? As partes de alumínio, de carbono, no caso o canote. E o garfo, que eu acabei de reclamar dele, mas estou elogiando de novo. Mas assim, o STI e tal, então é uma bike compatível com modernidades, né, caixa de direção over e tal, com um visual antigo. Eu acho isso interessante, eu acho a combinação de cores dela bem bonita, até porque foi eu que mandei pintar assim, se eu não gostasse. Eu gosto também dela pelo fato dela usar pneus de mountain bike, né, ela 29 por 2.0, porque ajuda muito na manutenção, uma vez que pneus específicos de gravel ainda são caros, né? E tem uma diversidade muito mais baixa. Então o pneu de mountain bike dá mais conforto, né? Mais grossão, né? Ele absorve mais os impactos e tal, ele tem mais tração. E é mais fácil de achar pneu 2.0 do que 700 por 42 e 47, etc. Então é uma vantagem dela para mim, usar pneus comuns, né? Nesse não é um pneu tão comum assim, mas quando eu precisar trocar, só pôr um pneu 2.0 aí. Gosto do porte dela, né? Uma bicicleta grandona, né? Que ela atropela as coisas, isso tanto pelo aro 29, tanto pela geometria, né? Um garfo bem abertão para frente,
O quadro ser grandão permitiria que eu colocasse uma bolsa aqui e ainda usasse 2 garrafas grandes. Essa garrafa podia estar um pouquinho mais baixo, né? Talvez fosse uma crítica minha. Colocar essa garrafa do CityTube mais próxima aqui do câmbio dianteiro, que talvez liberaria mais espaço na parte de cima do quadro. Ela não é uma bicicleta pesada, por mais que seja uma bicicleta enorme assim. Quer dizer, para alguns vão falar que essa é uma bicicleta pesada, só que a partir do momento que você faz um quadro de ferro desse tamanho, eu acho que o peso não é tão relevante assim. Mas é uma bicicleta que esse quadro sozinho ele pesa 2,2 kg. Se fosse considerar que é um quadro 61 de ferro, tá leve, né? O peso daquela mountain bike que eu falo nesse vídeo aqui, o quadro avulso dela pesava 2,1 kg. E era um quadro 19, né? Então relativamente menor que esse aqui, de alumínio. Então é uma diferença pequena, né? Eu acho que muito interessante pelo fato de ela ser de aço. Traz suas vantagens, né? O conforto que ela traz, a facilidade, um pouco uma confiança de resistência desse quadro em si, pelo material. Um certo requinte, né? Por ser a tubulação importada e tal, umas frescuras aí. E é isso, né? E eu gosto bastante da relação, apesar de ela ser um 3.8, eu consegui montar uma relação bem ampla. E agora ela tá funcionando bonitinho, com esse câmbio SLX de 9 aqui, que eu consegui arrumar um seminovo aí, né? Tá perfeito. Eu gosto bastante do STI Claris 3.8, apesar de ser um grupo de entrada, né? Eu acho que o funcionamento dele é muito confortável, né? Não é o Claris mais recente, é o Claris do modelo anterior ainda, mas eu acho bem intuitivo, né? Bem maciozinho, bem legal. Eu não gosto dos freios dela. O freio dianteiro é bom, tipo, ele tem uma frenagem boa, mas eu já fiz um outro vídeo também falando sobre esse tipo de freio, que ele não é tão confiável assim. O freio traseiro agora, eu coloquei o Wave de BB5, eu tô queimando a pastilha dele ainda, né? Eu não tava podendo andar, faz 3 meses que eu não ando de bicicleta. Hoje é a primeira vez que eu tô saindo para andar com ela. Então ele ainda tem que queimar as pastilhas e tal. É para melhorar um pouco o freio traseiro. Em relação ao Shimano de mountain bike que estava aí. Mas o freio dela é um caso à parte, né? Não é uma coisa que eu falo assim, nossa, meu freio é uma maravilha aí. O freio da frente é bom, só que eu não confio nele. O freio de trás vai ficar bom um dia, talvez, imagino. Gostaria que fosse. se não foi desperdício. Eu gosto que ela consegue levar 2 garrafas grandes dentro, né? E mais uma média, uma 650, eu consigo levar uma 750 aqui. Só que eventualmente quando freia a roda pega, porque eu já falei que o garfo dá umas mexidas, né? Mas dá para levar, né? Principalmente se for andar em rodovia, que aí não tem tanta bateção de garfo. Então dá para levar bastante água nela. Ela tem as furações de bagageiro, né? O que eu colocaria a mais nela? Talvez mandar fazer aquela furação para bolsa, que, né, aquelas bikes gravel, aquelas bikes de bikepacking gringas geralmente tem, né? Nacionais também, depende do modelo. Então as furações para prender a bolsa direto no quadro, sem depender de velcro, de fita. Então essa é uma coisa que eu talvez colocaria nela, que talvez não agregasse tanto. O fato de, se eu colocasse um garfo de aço, poderia ter as furações de bagageiro na frente também e ajudar a distribuir o peso. Quando eu for viajar com ela, né, que eu pretendo assim que a pandemia resolver aí, né, o que vai acontecer, o que não vai, se eu tiver vivo até lá, eu pretendo viajar com bolsa, mandar fazer bolsa, né, para ela aqui, e bagageiro traseiro. Porque eu já tenho bagageiro e aproveitar e não gastar tanto dinheiro assim, porque tá difícil. Gostaria talvez de colocar uma bolsona de bikepacking 17 litros aqui, 12, 13 litros talvez. Gostaria, mas elas são... eu já tenho bagageiro e... então vai no bagageiro mesmo. Então, essas seriam as considerações que eu tenho para fazer dessa bicicleta. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, não deixe de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. Valeu pessoal e até mais!